Boa noite, irmãos. Iniciamos aqui mais um culto de louvor ao Senhor, em adoração ao seu santo nome, louvando e agradecendo, porque a semana já passou e o Senhor guiou-nos bem. E vamos agradecer a Ele, iniciando esse trabalho com a palavra de oração. Gostaria que os irmãos se colocassem de pé para que nós possamos orar ao Senhor. Oremos então. Nosso Pai, nós agradecemos a Ti, Pai, pelo Teu cuidado, pela Tua provisão, pela Tua mão poderosa, nos guiando essa semana que se passou, nos trazendo aqui essa noite, Pai, em reconhecimento das Tuas poderosas mãos, Senhor, nos cuidando, Teus poderosos feitos, Pai, fazendo com que, Senhor, nós fizéssemos a Tua vontade, estivéssemos, Pai, dentro dos Teus propósitos. E é por isso que estamos aqui em reconhecimento ao Teu grande poder e Tua grande misericórdia. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Podem sentar? Vamos, em continuidade, louvar ao Senhor, cantando o hino 385. 385, ele nos convida a louvar ao Senhor Santo, Santo de toda a luz, ao Senhor que deve ser exaltado por todas as nações. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda. Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre ao exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Deus o nosso eterno Pai, Santo, Deus nos bênçãos por Jesus, vede, ao Senhor glorificai, pela cruz se louvou, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre ao exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo. Exaltemos com fervor hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor. Louvor em alta voz. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre ao exaltai. Cantem, louvem lá nos céus. Exaltado seja Deus, Santo, ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz. Cantem glória, hoje nós também louvor. Bem forte. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre ao exaltar. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus,
Vamos continuar louvando dessa maneira bem forte, né? A igreja está cantando, né? Muito bom ouvir a igreja cantando. Vamos continuar louvando 422. Nós cantamos vamos louvar ao Senhor. Agora vamos cantar Vamos Nós Trabalhar, né? Assim, vamos nós louvar a Deus. Agora vamos nós trabalhar, porque somos de fato servos desse Deus Todo-Poderoso, pelo qual nós devemos louvar e agradecer e engrandecer o seu nome a todo momento. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, seguindo o caminho dos céus com o seu bom conselho e fazer prontamente o que Cristo mandar, o labor com fervor a servir a Jesus. Nós trabalhar, os famintos fartar, sedento depressa levar, só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá, no labor com fervor a servir a Jesus. Esperança e fé e com oração até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, real salvação pela graça nos dá. Jesus, com esperança e fé e com oração até que volte o resto. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, real nos dará lá nos céus, descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá, no labor com fervor a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração até que volte o Redentor, até que Ele venha. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 8. Ler essa porção da palavra de Deus. Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 8. Logo em seguida, os nossos avisos com o pastor e depois o Ministério de Louvor pode tomar o seu lugar aqui à frente. Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 8. Vamos ficar em pé novamente para lermos a palavra do Senhor. Eu vou ler o versículo primeiro, os irmãos podem ler o versículo 2 e assim sequencialmente, ok? Justificados, pois, mediante a fé,
temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderia ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos ler o último versículo novamente. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Podeis assentar. Teremos agora os nossos avisos com o pastor Neto. Ok, irmãos. Essa semana, iniciando amanhã, é semana de oração. De segunda a sexta-feira, as nossas atividades de oração aqui na igreja. Essa é a comunicação da atividade da semana. Sexta-feira à noite, nós temos reunião da diretoria da igreja, porque nós vamos fechar a agenda para eleição. Nós temos assembleia no próximo sábado, mocidade, aqui na igreja, cadetes também, atividades regulares aqui na igreja. E domingo pela manhã, é o primeiro domingo do mês, é dia de assembleia especial. O que é assembleia especial? É uma assembleia convocada especificamente para tratar de um único assunto. Qual assunto? A eleição da próxima diretoria da igreja para o biênio 2023-2024. Então, para esta assembleia, nós precisamos da presença da maioria da igreja aqui. Então, nós teremos no próximo domingo pela manhã 3 momentos. Nós teremos o estudo, nós teremos a celebração da ceia do Senhor e teremos a assembleia. Não deve ser uma assembleia demorada, pois tratar-se de um único assunto, só eleição da próxima diretoria. Não temos outro assunto em pauta, tá bom? A princípio. Então, nós temos a reunião na sexta-feira com a diretoria da igreja e nós decidimos solicitar à igreja, já como diretoria, que aumentássemos o número de diáconos da igreja, não é? Nossa igreja está com um número significativo de membros e tem proporcionalmente mantido o mesmo número de diáconos. Nós precisamos aumentar esse número de diáconos na igreja. Por essa razão, nós já fizemos um apelo a algumas pessoas, a alguns irmãos, fazendo também de público, as condições estabelecidas pela palavra do Senhor para exercer o diaconato, baseado no princípio do apóstolo Pedro e também do apóstolo São Paulo na sua carta a Timóteo. Então, esperamos que você possa se prontificar para ajudar
essa função para a próxima diretoria. Nós pedimos que os irmãos estejam orando nesse período, que os irmãos estejam colocando essa decisão que a igreja há de tomar no próximo domingo, para a eleição dessa próxima diretoria. Tá bom? Então, essa é a comunicação especial que nós temos nesta noite e contamos com a presença de todos. Lembrando que, se você não tem o seu CPF decorado, então traga o seu documento no próximo domingo pela manhã, porque nós precisamos passar uma lista de presença, por ser exigência do cartório para registrar a próxima diretoria da igreja, tá bom? Em cartório, o cartório exige essa relação de presença. Para isso precisa ter o número do seu nome, o CPF e a sua assinatura, tá bom? Esperamos contar com a presença de todos no próximo domingo pela manhã. Muito obrigado. Os irmãos do Ministério de Louvor. Boa noite, irmãos. Que bom estarmos reunidos na casa do Senhor mais uma vez, para louvarmos e engrandecer o nosso Deus. A palavra do Senhor diz lá em Salmos 95:6: vinde, adoremos e nos prostremos ajoelhando diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de suas mãos. Essa canção fala que nós viemos para adorar o Senhor, nós viemos nos prostrar diante dele. Então, cantemos ao Senhor. Luz das nações que de si
louvando o Senhor. Está sempre em nós, teu Espírito. Está sempre em nós, o teu Espírito. Quero aprender com teus erros e não há mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser, um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, um homem segundo o coração de Deus.
Deus. Podemos sentar, irmãos. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração. Como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti, de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como o pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale
Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Ó Pai, nós somos tão dependentes, Deus, de Ti. Nós somos tão falhos, meu Deus. Mas hoje nós estamos aqui mostrando diante dos Teus pés, para dizermos, meu Deus, que só Tu és digno de toda honra, de todo louvor. Toma, ó Pai, as nossas vidas, guia-nos, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Precisamos, ó Pai, das Tuas misericórdias derramadas sobre nós, porque sem Ti, Senhor, nada somos e nada podemos fazer. Nós Te louvamos, Pai, porque nós temos o poder, nós temos a liberdade de Te adorar. Nós estamos aqui nesta noite, declaramos que precisamos de Ti, ó Pai. Venha-nos, ó Pai, que nós possamos Te buscar, meu Deus, a cada dia mais, e que nós possamos estar sempre firmes nos Teus caminhos. Nós Te louvamos, Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom louvar ao Senhor. E a nossa irmã Francisquinha, né, gostaria de conversar com você, papai, que teve o seu filho participando do projeto Investigadores da Bíblia, certo? Então, se você teve seu filho participando desse projeto, após o culto, ali na sala do Atalaias, a nossa irmã Francisquinha, juntamente com a equipe da UCICEA, quer falar com você, e você não deixa então de ir embora, e converse lá com ela. Ela tem algo bastante especial para comunicar a você, e ela lhe aguarda lá. Gostaria de convidar aqui à frente as nossas crianças. Juntamente com o pastor Neto também. Enquanto elas estão chegando, quero citar 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11 a 13, que diz: fiel é esta palavra, e se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Amém? Vamos orar então com o pastor Neto, pelas crianças que vão sair. Logo em seguida nós ouviremos a palavra. Ó Deus eterno, nós Te louvamos mais uma vez de sermos instruídos pelo Teu Espírito mediante a Tua palavra, e queremos Te suplicar, Senhor, que Teu Espírito possa achar na nossa mente, nos nossos corações, oportunidade mais uma vez para nos permitir sermos instruídos por Ti. Ó Deus Santo, nos abençoa, nos dirige, nos guia, abençoa também essas crianças. Cuida dos seus corações e das suas mentes, instruindo-as a cada dia nos Teus santos e eternos caminhos. Pedimos em nome de Jesus. Continuidade. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, e versículo 9. Quando ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós já consideramos sobre raça eleita, e hoje à noite nós estamos considerando sobre o sacerdócio real,
à luz da necessidade de compreendermos o sacerdócio, o nosso sacerdócio, o sacerdócio dos santos, o sacerdócio dos crentes, o sacerdócio dos crentes em Cristo Jesus. Esse é o objetivo nesta noite, que o Senhor nos ajude a compreendermos que nós não fomos somente salvos, nós fomos salvos com propósito, nós fomos salvos com objetivos, nós não fomos salvos apenas para desfrutarmos da eternidade com Deus, mas fomos salvos além, enquanto nós não desfrutamos esta eternidade com Deus, nós somos chamados a fazer, a sermos e a fazermos aquilo que o Senhor quer. O que eu digo na introdução é que nós somos às vezes, ao longo de nossa jornada cristã, desafiados, à semelhança da mulher samaritana, a questionarmos os locais de adoração. E então, continuamos a receber a mesma orientação que o Senhor deu a ela, de que Ele é Espírito, e é desta forma que se deve adorar o Senhor, em espírito e em verdade. E por isso, talvez caímos no extremo do mero adorativo, celebrativo, e nos esquecemos de cumprir outras missões que igualmente nos foi entregue, para que as executemos na direção, na orientação e no poder do Espírito Santo. Com isto, quero observar, e é interessante observar, que temos congressos voltados para a teologia e os vários campos teológicos. Temos congressos voltados e cursos voltados para a música, adoração. Temos congressos, encontros, seminários, fóruns para tratar a respeito do método de crescimento de igrejas. Programas variados e também para variadas faixas etárias e etc. E, no entanto, nada ou pouco temos ouvido. Nós temos nos nossos congressos sobre a nossa responsabilidade cristã, o nosso sacerdócio cristão, e é sobre ele que nós gostaríamos de falar nesta noite, não sem antes fazer uma rápida lembrança do sacerdócio judaico. Iniciemos na história do povo de Israel, que antes da ordem que nós temos em Êxodo, do Senhor dado ao povo, pós saída do cativeiro do Egito, nós temos um povo que antes celebrava o Senhor em qualquer lugar. Construiu seus altares de adoração em qualquer lugar. Nós temos Abraão, temos os patriarcas, onde celebravam o Senhor em variados lugares. Temos Jó, que sacrificava no próprio lar. Adorava o Senhor no seu próprio lar. Após a saída do cativeiro, o Senhor ordena a Moisés que instrua o povo sobre um lugar específico de adoração, que passaria a ser o tabernáculo. E para este lugar de adoração, o Senhor passa o croquis,
a planta da construção do tabernáculo. Não somente com as medidas necessárias, mas os materiais necessários e as pessoas que seriam habilitadas exclusivamente para o serviço do tabernáculo. Carregadores iriam transportar, porque era um tabernáculo móvel, não é? Desmontava-se e montava-se ao longo da jornada até chegar à terra de Canaã. O povo fica ali, naquele processo. Depois, Davi propõe no seu coração a construir um templo, porque, como nós falamos sobre as quintas-feiras, sobre reis e reinados, Davi começa a fazer porque ele estabelece um lugar no seu reino, uma capital. E como o povo queria um rei, assim como as outras nações, Davi sente no coração o desejo de construir um referencial religioso para a nação de Israel. E resolve construir o templo, tendo como base a planta do tabernáculo. Davi planeja, mas o Senhor não permite que ele o execute. A execução da construção do templo é passado para Salomão. E Salomão, ele faz um templo à altura dos recursos que ele tinha, muito rico, com dimensões maiores, agrega ao templo átrios e outras construções que não estavam no projeto original do tabernáculo, mantém o essencial, mas ele constrói outras coisas no templo, estabelece outros serviços também no templo. Como o povo havia aumentado, era necessário também aumentar até os utensílios, principalmente os utensílios de lavagem, não é? As pias de lavagem, onde tinha só uma no tabernáculo, Salomão manda construir 10. Então ele aumenta tudo aquilo para que possa suprir a necessidade de adoração do povo. Esse templo, nós sabemos que ele foi destruído por Nabucodonosor, não é? Na invasão, foi destruído pelo Nabucodonosor. Todos os bens do templo foram saqueados também pelo Império Babilônico e nunca mais se teve notícia desses utensílios. Depois nós temos a reconstrução desse templo, quando o povo volta do cativeiro babilônico. Aí você vai lembrar de Neemias e de Esdras, né? Nos livros de Neemias e Esdras, Neemias sobre a reconstrução dos muros e Esdras sobre a responsabilidade da construção do templo. O reconstrói, mas outra coisa, depois, sob uma nova invasão, agora do Império Romano, não é? 400 anos antes de Cristo, o templo se mantém, mas a atividade religiosa no templo, ele passa por uma série de percalços, não é? É tanto que em razão disso, nesse período, o povo deixa de adorar no templo, de aprender no templo, e os vários grupos religiosos que surgiram nesse período, até a chegada de João Batista, ou chamado período interbíblico, né, de Malaquias a Marcos, né? Nós temos ali a construção de novas
de novas seitas dentro do povo de Israel, como os fariseus, os saduceus, os zelotes e todos aqueles outros grupos que foram se dividindo dentro do povo de Israel. Aí nascem as sinagogas, onde se estabelecem os escribas, e ali nas sinagogas é que se começa a utilizar-se desse lugar para a transmissão do conhecimento da palavra do Senhor. Passa a ser a escola, não é? Para aprender da palavra do Senhor. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para que nós entendamos que estas pessoas a quem Pedro escreve esta carta são conhecedores de toda essa trajetória. E a maioria dos seus destinatários eram crentes judeus que estavam na dispersão. Não tinha lugar para congregar. Não tinha lugar específico para se reunir. Então, além de ser um povo disperso, além de estarem na dispersão, não tinha um lugar específico de adoração, de celebração. Por isso que Pedro vai dizer que eles são raça eleita e agora um sacerdócio real. E nós vamos observar isso da seguinte forma. Pedro, no texto, fala para um grupo de irmãos que estavam acostumados a dependerem de líderes religiosos. E, ao que parece, pela cultura religiosa judaica, que restringia essa função a certas pessoas. Eram irmãos que parece que estavam sem norte na vida. E Pedro escreve norteando como deve ser o comportamento deles. Quem está na classe de arautos, né, pela manhã, estudando 1º e 2 Pedro, vai entender os variados assuntos dos quais o apóstolo trata, instruindo, orientando os irmãos que estavam na dispersão. E essa dependência de um líder religioso, de alguém que os apresente diante do Senhor, é a necessidade que Pedro tem de mostrar que eles não precisam, porque eles são esse sacerdócio. Eles fazem parte agora de um outro sistema sacerdotal. Agora, sobre uma nova situação de vida, são lembrados que, apesar do lugar ou da condição que se encontram, podem cumprir uma missão que antes era reservada a alguns em algum lugar: oferecer sacrifícios agradáveis a Deus, tanto por si como pelos outros. E eles são despertados a isso, a cumprirem a sua função sacerdotal. Então, vejamos os princípios do sacerdócio cristão. Para isso, se alguém tiver lá na mídia e quiser colocar os versículos que eu vou mencionando, se houver possibilidade, os irmãos, por gentileza. Primeiro princípio do sacerdócio cristão é que o velho sacerdócio, ele passa por um processo de mudança. E essa mudança está em Hebreus capítulo 7, versículo 20 e versículo 26. Hebreus capítulo 7 e 26, porque é um processo de mudança agora sobre uma nova aliança inaugurada por Cristo. Versículo 20 de Hebreus, quando ele diz o seguinte: e visto que não é sem prestar juramento, porque aquele que sem juramento são feitos sacerdotes, pode seguir até o 26, mas este com juramento por aquele que ele disse: o Senhor jurou e não se arrependerá,
tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus tem se tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto dos céus. Isto é, o Senhor Jesus Cristo rompe com um sacerdócio temporário, humano, e estabelece um sacerdócio divino e eterno. Por isso que nesse novo sistema sacerdotal, nós temos um sumo sacerdote eterno. Um processo que não vai mais sofrer alterações, nem por pessoa e nem por princípio. O segundo princípio é que fomos pelo sangue do Cordeiro constituídos sacerdotes. Por este sacerdote, que ele foi, Jesus, tanto o sacerdote como também o próprio sacrifício. Por isso que ele se ofereceu, coisa que sacerdote nenhum fizera anteriormente. Mas o Senhor o envia não só como sacrifício, mas também como sacerdote. Apocalipse capítulo 5 e versículo 10 vai nos dizer que foste morto e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Nós fomos constituídos sacerdotes. A igreja é um sacerdócio. Eu não sou sacerdote. Para a lei eu sou, porque eu sou um ministro de confissão religiosa. Agora, todos nós, espiritualmente, todos nós, independentemente das funções, dos cargos ou das nossas posições, todos nós somos sacerdotes. Você é um sacerdote em Jesus. Você é um sacerdote na igreja. Nós somos esse sacerdócio real. O Senhor, o que antes entregava a alguns, o Senhor agora entrega a todos esta função sacerdotal. Terceiro, o princípio desse sacerdócio é um sacerdócio santo. Porque, conforme 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, nós somos edificados casa espiritual. O mesmo princípio aludido por Paulo quando diz: edifício de Deus sois vós, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Então, esse sacerdócio é santo, o que vale dizer que não é permitido, sob nenhuma circunstância, profaná-lo. Esse sacerdócio é um sacerdócio santo. Por quê? Porque o mesmo princípio é estabelecido por Pedro também na sua carta: sede santos, porque eu sou santo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, à luz da vinda do Senhor,
ele diz que devemos seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós somos um sacerdócio santo, porque nós somos chamados para somos separados para esse sacerdócio. Porque santo significa separado. E nós fomos separados para esta missão sacerdotal. Nós temos uma função a cumprir. Quarto, como sacerdotes, nós, os crentes em Jesus, atentemos para a nossa missão sacerdotal, conforme nos norteia Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 25. Então, vamos ver aqui em Hebreus esse nosso serviço e como nós somos orientados a fazê-lo. Capítulo 10 e versículo 19. Tendo, pois, irmãos, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O Santo dos Santos era um lugar que só se entrava o sacerdote uma vez por ano, e não sem sangue. Agora, nós entramos por um novo e vivo caminho, que Ele, o Senhor, nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. No 19, diz que nós entramos pelo sangue de Jesus. Porque esse sangue de Jesus é o sangue que nos purifica de todo pecado. É um sangue derramado por causa dos nossos pecados. É um sangue derramado para nos perdoar e também nos purificar. Por isso que João, ao escrever a sua carta, a sua primeira carta, ele diz: filhinho, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, mas se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto a Deus, Jesus Cristo Santo, o qual não somente nos perdoa, mas também nos purifica de todo pecado. O sacerdote, quando entrava no lugar santo para sacrificar, ele precisava se purificar e tinha água específica para que ele fizesse isso. Um lugar reservado para que ele se purificasse, para poder ministrar diante do Senhor pelo povo. Aqui, esse processo foi feito pelo Senhor Jesus. Ele purificou, Ele abriu esse novo caminho. Ok? Então, e tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, versículo 22, aproximemo-nos com sincero coração. Em quê? Em plena certeza de fé. Esse é o primeiro norte. Guardarmos a nossa confissão. Guardar a nossa confissão, porque quem a fez é fiel. O Senhor é fiel nas suas promessas. Em plena certeza de fé. Por quê, irmãos? Por que essa ênfase em plena certeza de fé? Para que não paire sobre qualquer circunstância dúvidas.
Mas o que nós fazemos exclusivamente pela fé. E a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Não é isso que diz o autor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1? Uma fé que foi nos entregue para sempre. Uma fé que, conforme Judas, nós fomos desafiados a batalharmos juntamente por ela. Não permitir que haja nos nossos corações nenhum tipo de dúvida com relação àquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, como nosso sumo sacerdote. Observe que o autor alude ao sumo sacerdócio de Cristo. Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Outro princípio, e devemos, versículo 23, guardar firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O sacerdote, quando sacrificava, ele sacrificava no lugar do ofertante. E aquele que oferecia o sacrifício não tinha nenhuma dúvida daquilo que ele estava fazendo, da confissão de sua fé, num ato que Deus ordenara que se fizesse. Por que que o Senhor não rejeita um coração contrito e arrependido? Porque ele é um ato de fé, de confissão. Eu faço, não porque eu sou bom. Eu faço porque Deus é bom. Eu faço não porque não peque, mas eu faço porque esse Deus já perdoou os meus pecados, os nossos pecados. E nós não precisamos mais ter lembrança deles, porque o próprio Senhor não tem. Outro princípio que nós temos aqui, versículo 24, outro norte que nós temos aqui, é consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Que princípio é esse? É o princípio da manutenção da comunhão coletiva. A responsabilidade que nós temos como sacerdotes de cuidarmos um dos outros. E esse princípio bíblico, ele é interessante. Consideremos-nos também uns aos outros. Isto é, você é um sacerdote assim como eu. E devemos estar estimulando esse sacerdócio, porque a coisa mais fácil que tem é a gente se entregar ao desânimo ou à inércia na nossa vida cristã. A coisa mais fácil que tem é parar, não é? Quem aqui faz caminhada? Eu vou denunciar aqui. Quem aqui faz caminhada? Meu Deus, é pouca gente que faz caminhada. Eu pensei que era só eu que não caminhava. Não. Mas é interessante uma coisa, você começa a caminhar, caminha, você para. Gente, para voltar a caminhar é uma luta. Eu me sento naquela calçada e fico olhando o povo caminhando. E dá uma vontade de caminhar, mas quando eu me lembro que é a pé. Até você
pegar o ritmo novamente e voltar. A vida cristã não é diferente. Nós estamos na nossa maior empolgação, no nosso exercício cristão, não é? No cumprimento de nossa responsabilidade cristã, e a gente vai parando, daqui a pouco para recomeçar. Aí a gente fica esperando o quê? A gente fica orando por quê? Um avivamento espiritual. Que o Senhor faça um avivamento espiritual. Mas o que a gente fica esperando? Que o Senhor faça um avivamento espiritual na vida dos outros. Para que às vezes, para ver se a gente se estimula também a coisa. Não é? Enquanto o avivamento, aquilo que o Espírito Santo de Deus faz, Ele faz em todos. Ele não faz em alguns. O nosso sacerdócio, ele é interessante. E esse aspecto da responsabilidade coletiva. Por que a palavra de Deus nos manda, nos ordena a nós estarmos orando uns pelos outros? Orarmos uns pelos outros. Por que a palavra do Senhor nos fala sobre confessarmos os nossos pecados uns aos outros? Isso a palavra de Deus não diz? Confessai os vossos pecados uns aos outros. Você já teve o privilégio de ser um ouvidor? Você já teve um privilégio de ser ouvidor? Alguém chegou para você e confessou um pecado? Você já teve o privilégio de ser um confessor? De chegar para o seu irmão e dizer: irmão, ora por mim, eu pequei. Me ajuda, cumpre a tua função sacerdotal. Eu pequei. Eu preciso de você agora como meu sacerdote. Me ajuda. Essa é uma responsabilidade sacerdotal. Manter firme a nossa comunhão coletiva. Como se diz em determinados momentos na vida ou em determinados momentos políticos, ninguém solta a mão de ninguém. Na vida da igreja, nunca devemos soltar a mão de ninguém. De sentir sempre quando está faltando alguém no arraial sagrado. Precisar sentir a falta do outro, para estimularmos ao amor, a comunhão. Por quê? Porque devemos entender, irmãos, atentar para a nossa unidade cristã à luz da vinda do Senhor. Versículo 25, não deixemos de congregar-nos como é costumes de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. É nossa responsabilidade sacerdotal manter a unidade cristã à luz da vinda do Senhor. Deus está próximo, o Senhor está próximo. Vamos continuar nos mantendo firmes no Senhor, cumprindo a nossa responsabilidade sacerdotal. E concluo com outro princípio desse sacerdócio cristão, que não mais dependemos de lugar, de templo. 1 Coríntios 3:16. Por que nós não precisamos de templo, de lugar, para cumprir a nossa função sacerdotal? Porque não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É por isso que eu disse na minha introdução, que ao longo da nossa jornada cristã,
somos desafiados à semelhança da mulher samaritana, que muitas vezes nós questionamos lugares, enquanto nós precisamos questionar atitudes, as nossas atitudes. Nós precisamos nos questionarmos a nós mesmos, porque nós somos santuários de Deus. Não sabeis que sois santuário de Deus? Aqui está o princípio do lugar do nosso primeiro sacerdócio, de onde deve proceder ações e palavras que abençoam outras vidas. Eu não preciso, a primeira pergunta que eu preciso fazer diante disso não é como está o sacerdócio da igreja. A primeira pergunta que eu preciso fazer é como está o meu sacerdócio. Como eu tenho cumprido a minha responsabilidade sacerdotal. Se cada um de nós considerarmos e buscarmos de Deus a graça para entender espiritualmente esta responsabilidade, eu não tenho nenhuma dúvida de que os resultados se coletivizam, de que todos nós vamos usufruir das mesmas bênçãos, da mesma alegria, do mesmo poder, entendendo a mesma missão, de nos ajudarmos coletivamente. Mas nós precisamos, irmão, entender esse lugar primeiro de nosso sacerdócio, que é a nossa vida. Eu não preciso fazer um diagnóstico do coletivo. Eu tenho que fazer um diagnóstico do pessoal. Você não chega para o médico e vai dizer que fulano, cicrano, beltrano está sentindo isso ou aquilo. Você vai chegar para o médico e vai dizer o que você está sentindo. Quando você procura um profissional de saúde, é porque você sabe que você não está bem. Você não marca uma consulta para falar da doença do outro. Você marca uma consulta para falar da sua. E a primeira responsabilidade nossa nesse sacerdócio é nos apresentarmos diante de Deus e fazermos um diagnóstico diante de nosso Deus para compreender como está o meu sacerdócio, a minha vida de adoração, a minha vida de louvor, a minha vida de conhecimento da palavra, a minha vida de dependência, a minha vida de luz, de testemunha de Cristo. Eu preciso compreender isso. Eu preciso urgentemente entender que eu sou o santuário que Deus habita. Deus não habita aqui. Deus habita em nós. O princípio da onipresença do Senhor é que nos leva a dizer que o Senhor está aqui. Mas em termos real, biblicamente real, o Senhor está aqui. Foi isso que levou o apóstolo São Paulo, dentro da seriedade de vida que ele levava, a dizer: não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Por isso eu preciso compreender algumas coisas na minha vida. Como anda o meu vocabulário de sacerdote?
Que palavras eu tenho externado como sacerdote do Senhor? Sacerdotes e sacerdotisas do Senhor. Aquilo que tem saído dos meus lábios é aquilo que está no meu coração, porque a palavra do Senhor diz que o homem fala daquilo que está cheio o coração, do que o nosso coração está cheio, com que nós temos ocupado as nossas mentes e os nossos corações. O que é que de fato nós temos buscado? O nosso pensamento está no alto ou nas coisas daqui? Porque quando nós estamos pensando nas coisas daqui, voltando para a lição de manhã, se a senhora me permite, irmã Lindinalva, nós caímos numa pré-ocupação. Isto é, nós nos preocupamos por antecedência. Assim, é uma pré-ocupação. A gente ocupa a nossa mente com coisas que talvez ainda vai acontecer. E isso nos tira a capacidade de vivermos a realidade da nossa vida espiritual, da nossa vida cristã, de estarmos com a nossa mente ligada no alto, como diz a palavra do Senhor, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo está assentado. Como sacerdotes, os sacerdotes tinham uma responsabilidade de estar sempre atenado com as responsabilidades espirituais do povo. E nós, como crentes em Jesus, casa espiritual, sacerdócio real, nós não podemos abrir mão da responsabilidade espiritual com as nossas próprias vidas, de vivermos uma vida de santidade diante de Deus e do mundo. Porque este lugar que o Senhor está é santo. Santificar as nossas ações, santificar os nossos pensamentos e santificar as nossas palavras, para que este sacerdócio real continue santo e cumprindo a sua missão também de santificar. Que Deus em Cristo nos abençoe. Tem música ainda? Viu o Mota subindo, achou que era o Mota que ia cantar. Era? Vamos colocar de pé, irmãos, nós cantarmos esta canção. Oi, som. Meu coração é teu,
coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu, pra te adorar, Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis, Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Mas meu prazer e meu viver, onde flui o amor. Em espírito é adorar, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, onde flui o amor. Vamos orar. Nosso amado Senhor, nós queremos agradecer-te por esse dia e por esse tempo agora na tua casa, te pedindo que tu nos leve aos nossos lares, sobre a tua proteção e sobre o teu cuidado, nos dando uma semana ricamente abençoada e continua dispensando sobre nós, Senhor, a tua graça e as tuas misericórdias, porque sempre dependemos e precisamos dela. Nos ajuda a cumprirmos a cada dia a nossa missão como tu queres, como tu tens determinado. Abençoa cada uma das nossas famílias, abençoa as nossas crianças, continua cuidando do teu povo, Senhor, para a glória do teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Temos o chá da comunhão. Oh